A política brasileira costuma repetir erros, mas desta vez decidiram repetir as palavras. Meses atrás, Renan Santos trazia uma reflexão profunda sobre a imaginação como ferramenta política para o Partido Missão. O que ninguém esperava é que o deputado Nicolas Ferreira acharia o discurso tão bom que resolveu usá-lo. Coloquei alguns trechos do Renan e as datas, e após isso coloquei o do Nicolas, na íntegra. Confira a semelhança. Ou seria coincidência? E o 6 é um Brasil livre, que é como será viver num país sério? Como é que é? Como é que é imaginar a gente viver num país em que a favela for urbanizada, que você tem uma infraestrutura que você pode sair de carro com uma puta estrada, sair de São Paulo e ir pro Rio sem precisar passar daquela Serra das Araras, lá tudo. Como é a gente ter, vamos dizer, um Nordeste com uma industrialização legal, exportando produto para os Estados Unidos? Como é que seria uma escola nesse país? Que Brasil livre é esse que a gente tem que imaginar? Então, são os 6 livros que a gente está construindo. Então, as eleições não podem ser sobre tirar o PT ou não deixar o Bolsonaro votar. Cara, qual o seu projeto para que o Brasil seja um exemplo civilizacional foda pro mundo? Todo mundo vai falar, pô, eu tenho orgulho de morar aqui. Isso dá orgulho. Pô, dá pra viver no Rio de Janeiro. Imagina no Rio de Janeiro, aquela paisagem sem favela. Aquela paisagem linda, talvez a paisagem urbana mais bonita do mundo, sem favela. Pô, tem um morro lá, vai ter uns prédios legais, altamente arborizados, hotéis, a comunidade vivendo com serviço ali. Pô, isso é demais. Vamos ter isso. O que nos impede de ter isso? É porque a gente é tacanha, a gente não consegue imaginar, a gente é medroso. Vamos dar um jeito. Vamos fazer acontecer. Vamos ser ambicioso, como muitos brasileiros são nos esportes, na atividade produtiva delas. Vamos ser ambicioso. O poder público brasileiro deixou de ser ambicioso, porque administrar um governo no Brasil significa apenas pagar conta. Vou pagar esse salário aqui para uns caras. E vou rolando. Chega, cara, vamos ser ambicioso. Até porque o mundo tá altamente ambicioso. A China tá ambiciosa. Os Estados Unidos estão tentando ficar ambiciosos novamente pra enfrentar isso. E quem não tá ambicioso? A Europa. Tá velho e morrendo. E a gente? Pô, tem tido todo mundo pra conquistar, o Brasil não é ambicioso. Dá raiva isso. O que mais a gente pode acreditar que é muito importante pra gente? É manter as tradições com um pequeno artista no interior. Tá? Então vamos também? Tá, o que a gente pode pensar que a gente vai financiar, que vai exportar a cultura brasileira pra fora? E qual é a imagem da cultura brasileira pra fora? É a imagem da favela, bunda, venha fazer sexo no Brasil? Ou é um outro Brasil que a gente tem que imaginar? Que esse outro... Eu acho que o desafio cultural é você projetar pro mundo e pra si próprio um tipo de Brasil foda. Foda, que a gente vai vender pra fora e pra dentro, e que vai aumentar a nossa autoestima e vai fazer os outros consumirem a gente. Resumindo aqui também. Mas que é isso, assim, é um problema de abstração e de imaginação. Tem aquela, não sei se é uma piada, onde tá assim, pessoas burras falam sobre pessoas normais falam sobre fatos e pessoas inteligentes falam sobre ideias. E aí, falar sobre ideias, ou seja, a capacidade de abstrair é a parte mais nobre do pensamento. E num país que o pensamento já é corrompido, como o nosso, né, as abstrações já são perigosas. Que a gente tem que trabalhar o imaginário do povo brasileiro. Tudo começa na imaginação. A esquerda faz isso, né? Ela vai te prometendo um paraíso aqui, você vai imaginando como Cuba vai ser, nunca chega, você morre, Cuba continua do mesmo jeito, mas problemas. Trabalhou o imaginário. A gente tem que trabalhar o imaginário no seguinte sentido. A pessoa, velho, e eu sei disso, cara. Eu sei que tem... Onde eu vivo, eu sei que as pessoas, elas não têm um norte, não têm uma visão de algo diferente. Eu falo isso porque, cara, ainda hoje, tá? Eu nasci na favela, fui crescido lá. Eu ainda hoje, tem coisas que eu olho e eu falo assim... Que isso, cara? Isso aqui não é meu mundo. Tipo, lembra quando eu fui em Dubai... Aí o Bolsonaro foi e me chamou assim pra eu poder jantar lá com os caras lá. Sei lá se era shake, sei lá o que era. Eu cheguei assim pra sentar na mesa, eu não sabia o que eu fazia. Tipo, tinha um milhão de talheres, não sabia o que eu pegava. Cara, isso aqui é muito distante de mim. Quando você chega em Dubai, cara, não tem um lixo na rua. Você olha, caramba, é possível. Você chega, por exemplo, em outro país, né? Você vê que a mobilidade funciona, você vê que pessoas de alta patente, até do governo e tal, pegam ônibus, pegam um metrô. Você fala, deu pra entender agora. Que isso, de fato, é ter um luxo. Tipo assim, você conseguir chegar num lugar sem ser roubado, sem ser tomar um tiro de bala perdida e você usar o transporte público. Só que, cara, essas pessoas não têm essa visão, porque elas não têm esse imaginário. Literalmente, velho, sei lá quantos milhões de brasileiros... 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, beleza? Eu vou pegar essa quantidade de pessoas. 100 milhões de pessoas, a realidade dela é parede sem reboco, ela não tem um local para poder fazer suas necessidades, ela olha pro lado, talvez o pai trabalha, enfim, no mesmo trabalho a vida inteira, a mãe também da mesma forma, ele não tem um bom ambiente familiar, ele chega na rua, é uma confusão, é barulho, é poluição sonora de músicas horríveis, é poluição visual,
ele não consegue se ver em outro lugar. A gente precisa trabalhar o imaginário do brasileiro. Isso aqui é real, cara.